falar agora do esporte, né? Essa questão de transparência é muito importante, né? Isso em qualquer setor. E no esporte, até ontem, né? Eu perguntava sobre a questão da dívida e o Alessandro ia falar pra gente que não sabe ainda realmente quanto é a dívida do esporte, só a partir do momento que o próximo presidente, que tudo indica que será o Bivar pelo que está acontecendo na pesquisa, e a exemplo de pesquisa partidária, pesquisa de clube também, eu acho que é a mesma coisa. Quando um lidera na frente, para tirar é muito complicado. E eu acredito que o Bivar vai vencer. E só a partir do momento que, caso o Bivar vença, ou seja lá quem for, assumir o cargo aí no esporte, é que a gente vai saber mais ou menos que abrir a caixa preta, é que a gente vai saber quanto realmente é a dívida do esporte. Porque se especula um valor, se especula outro, mas a transparência ainda não relacionado aos valores X do esporte, ninguém sabe, ninguém viu. É igual cobra, né? Se vê, morre. Grande Alessandro Matias, é bem isso aí, né? Bom dia. Bom dia, pé de cobra, quem vê morre. Pé de cobra, né? Bom dia, meu querido, bom dia, Moisés, Anderson Batista, amigos da Rádio Vicente FM. Por falar em... Eu estava ouvindo aqui agora o Anderson muito bem colocando aí as notícias do Santa Cruz, e pena que a gente tem uma eleição no esporte apenas no dia 18, né? Eu já conversei com o Milton, conversei com o Eduardo também, o candidato, e já conversei com vários rubro-negros aí que convivem no dia a dia do esporte a respeito dessa data da eleição, né? Eu acho que, independente de quem ganhar, tem que fazer uma mudança nesse estatuto, tem que colocar essa data dessa eleição, antecipá-la, vamos dizer assim, para novembro, né? Porque é o ideal. Novembro você está no Campeonato Brasileiro, tá, né? Mas o presidente que vai ser eleito nesse caminho aí, nesse tempo, ele pode ter o mês de dezembro todo para buscar jogadores, contratações, contatos. Não que em dezembro, janeiro seja um empecilho, mas a gente sabe que atrapalha muito, férias, para encontrar jogador, para encontrar empresário, a coisa é complicada. E, poxa, planejamento é tudo, né? Então, acho que uma das situações que deveriam e devem ser mudadas é essa data da eleição, bem como o número de conselheiros que o esporte tem, né? O Eduardo Carvalho, pelo que a gente viu aí com seus representantes do Conselho Deliberativo, colocaram para a gente que o número de hoje não tem problema algum, é ideal. Eu discordo. Eu estou mais para o lado da chapa de Milton nesse aspecto, nesse assunto, quando o Fernando Pessoa e o seu vice, o Ricardo Saleitão, me colocaram, aliás, foram ao encontro do que eu penso. Eu não sei se seria interessante 600, 500, mas hoje o esporte tem muito pouco conselheiro, e conselheiros esses que, cá para nós, tem que ter o percentual da chapa que perdeu, tem que ter a cobrança, tem que ter a voz, que não é voz negativa, né? É uma voz que queira ajudar, mas é que nem um congresso, né? Porque não dá para analisar com um congresso nacional, porque tem muitos acordos, muitas situações, mas seria algo, né, grossamente comentando aqui, para ter uma oposição, um percentual e também de uma situação. Ontem, Moisés e Anderson Batista, eu estava ouvindo uma rádio, uma entrevista do VP atual, né, ainda é VP, de futebol, o Laércio Guerra, quando ele colocava a situação do esporte, que é complicada, diga-se passagem. Mas, segundo o Laércio Guerra, ele pegou um time desacreditado, que sua gestão, ele colocou assim, tá? As palavras dele, abre aspas, que sua gestão, no caso na VP com o Maluco, deveria ter ido mais 3, 4 jogos, que teria evitado o rebaixamento, que o aproveitamento nas 12 partidas foi, se fosse comparar um campeonato só com 12 partidas, era digno de disputar uma Libertadores, e com relação o que deixou o time, entre aspas, né, numa posição interessante. Eu não concordo não, se foi rebaixado, mas enfim, cada qual no seu quadrado. Ele falou da situação financeira do clube, como é que ele vai entregar o clube. Aí ele se referiu aos 3 milhões e pouco que o esporte pode ainda receber do São Paulo Futebol Clube a respeito da aquisição, né, se for caso uma aquisição for definitiva do Everton Felipe, que está lá. Então o São Paulo adquiriria e o esporte pegaria esse valor para si.
falou também da relação Fluminense, São Paulo e Sport com relação ao Diego Souza. Disse que, no máximo, o Fluminense iria receber 1 milhão. Fato esse que está na justiça ainda, né? Não tem nada definido, nada certo, mas ele colocou como uma exclamação aí nessa afirmativa. Falou também do Jair, da possibilidade de negociação do Jair. Aí eu discordo do Laércio Guerra, que eu acho que o Jair não deveria ser negociado, deveria sim ficar na ilha, um jogador que aprovou com a camisa do Sport, um jogador que a torcida gosta, não sentiu uma primeira divisão, e seria interessante o Jair ficar na ilha, assim como o Marcão. Então, negociá-lo, repassá-lo, enfim, eu acho que não seria interessante. E ele ainda falou que tem uma negociação, aliás, tem uma negociação, segundo ele, com o Jair adiantada, né? Melhor corrigindo o que eu falei, e aí entra a minha opinião, que eu acho que ele deveria ficar e não ser negociado. E também teria já uma negociação em cima do Adrielson, que é o zagueiro aí da base, que surgiu com muita convicção e aprovou também no time titular. Então, eu até comentei ontem no meu Twitter, lá no @Alessandro com 2S, M de Mal de casa, que o Sport tivesse uma situação diferente, numa situação normal, no caso financeiro, o Sport jamais ele seria para vender agora o Adrielson, né? A não ser que chegasse uma proposta hiper, mega interessante para o Sport, tudo bem. Mas, do jeito que está o clube, o mercado, todo mundo sabe que o Sport está quebrado, está com problemas financeiros aí, então não deve sair do Sport pelo preço que realmente o Adrielson merecia ser negociado. Então, dessas palavras aí, muitas aí eu discordo, como eu estou falando aqui, mas essa é a realidade, né? Segundo ele, o Sport tem muitos créditos a receber e ainda finalizou dizendo que parte dos salários já estão ajustadas. Eu não sei que partes são essas, porque a informação que a gente tem é que o Sport completou 4 meses de atraso. Não, eu acho que ele deve ter entendido a pergunta de outra forma, mas, de qualquer forma, foi dito por ele, está gravado lá e foi colocado no ar na Rádio Jornal de Pernambuco aqui em Recife. Exato. Anderson Batista. Ô Anderson, eu estava observando ontem, né, e a Alessandra falou sobre essa questão das eleições, né, que ainda acontece no dia 16. 18. Dia 18, né? E realmente a demora, né? Porque quando você se ganha a eleição, tem aquela fase de transição. Enfim, você sabe que precisa de um tempo para a diretoria, né? A nova gestão se estabelecer, pegar todas as informações do ônus, dos bônus. Enfim, eu poderia fazer igual o Flamengo, né? O Flamengo adiantou a eleição e tudo indica que vai ter agora, iria acontecer quase no final de dezembro e tudo indica que vai acontecer já agora. Então isso o Sport poderia também fazer a mesma coisa, né? Adiantar, né? Tendo vista a situação complicada que o clube se encontra hoje, sem treinador, sem jogadores ainda, porque os jogadores estão indo embora, né? A questão de pagamento também. E isso poderia ser ótimo para o Sport, para poder a nova gestão que assumir, já ir se estabelecendo com o local, vendo o que é que pode melhorar, o que é que não vai dar mais certo, o que vai ficar, o que não vai. Enfim, poderia fazer isso lá no Sport também. O Sport vive em meio ao calendário brasileiro, né? O calendário brasileiro esdrúxulo, mal feito e com clubes à mercê de jogos entre meios e fins de semana. E com isso, o Sport se adequa a esse pleito no mês de dezembro, assim como a maioria de todos os clubes do futebol brasileiro, né? Poderia se adiantar, colocar para a primeira semana de dezembro, seria uma boa ideia. Mas ainda assim vivenciamos, né, a última rodada do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A como também da Série B, que tem aí o seu término na última semana de novembro. Então seria uma boa, sim, a modificação do estatuto, o Sport observar essa concorrência que ele tem de outras equipes que já estão nos bastidores se movimentando, e aquela velha história, né? A gente sempre considera o carro-chefe o futebol, tem outros esportes também, a equipe rubro-negra, mas no caso do futebol especificamente, né, o que sempre debatemos aqui todos os dias, ele fica enfraquecido porque na maioria das vezes, e foi comum isso acontecer nos últimos anos, o Sport anunciar pacotão de reforços de jogadores que até então eles sobraram, entre aspas, né, da preferência das outras equipes, né? E em se tratando de um esporte que tem
poucas competições para 2019. E além de ser poucas competições importantes, porque elas darão um certo norte financeiro em se tratando principalmente da Copa do Brasil, o Sport não pode vacilar com o tempo. O tempo está passando e a gente está vendo clubes renovando contratos com seus jogadores e técnicos, clubes já marcando a sua pré-temporada, e essa movimentação dos bastidores a respeito do futebol só deve acontecer no Sport na primeira semana do primeiro mês do ano que vem. Como complicador, os jogadores do Sport já estão liberados, né? Se você for ver via justiça, 4 meses de salário, já podem procurar outro clube. Exato. Então, quanto mais demora a eleição, quanto mais demora a se definir as coisas, o clube é que vai se complicando, né? Porque vai começar os trabalhos atrasados e vai ser complicado. Boa, Alessandro. Muitas boas informações. Só fazendo jus aí, agora o lado que bem interessante, o VP atual, melhor, eu já estou acostumado a pensar que eu estou no ano que vem. O atual VP de futebol, Lécio Guerra, na mesma entrevista que eu acabei de citar, aí vai meu elogio a ele, e ao Maluf também, que é o outro diretor, dizendo que colocou à disposição já do Milton, né, no caso dos candidatos do Milton e do Eduardo, para que, se quiserem olhar as situações dos jogadores, analisar como é que está o clube, estariam as informações abertas aí, segundo o VP. Então, um ato louvável, não poderia ser diferente. Agora, vamos aguardar, né? Porque surpresas devem vir aí na parte financeira e, enfim, complicada a situação do Sport. Beleza. E a gente vai acompanhar todo esse desenrolar. Beleza, Alessandro? Nos encontramos segunda. Boa. Bom final de semana. Beleza, meu querido. Um forte abraço para você, para o Anderson Batista, para os amigos da Rádio Vicência FM. Beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM.